Paulo não estava escrevendo para um público neutro. A carta aos Romanos chegou a uma comunidade dividida, tensa, composta por judeus e gentios que mal conseguiam sentar à mesma mesa sem que surgissem atritos sobre lei, identidade e herança espiritual. Roma era o centro do mundo conhecido e a igreja naquela cidade carregava o peso de todas as contradições do século I. Quando Paulo ditou essa carta, provavelmente em Corinto, por volta do ano 57 da era cristã, ele sabia que cada palavra seria lida em voz alta para pessoas com histórias completamente diferentes, expectativas opostas e feridas ainda abertas. Ignorar esse cenário é como tentar montar um quebra-cabeça sem saber qual é a imagem na caixa. O capítulo 8 de Romanos não começa do zero. Ele é o ponto mais alto de uma argumentação, que começou no capítulo 1 e foi construída tijolo por tijolo ao longo de 7 capítulos inteiros. Paulo passou páginas falando sobre a condição humana, sobre a função da lei, sobre a luta interna descrita de forma visceral no capítulo 7. Aquele homem que quer fazer o bem, mas se vê fazendo o mal, que conhece o certo, mas se descobre escravizado pelo errado. Quem abre a Bíblia diretamente no capítulo 8, sem passar por esse caminho, perde o chão sobre o qual Paulo está construindo. A frase que abre o capítulo, registrada em Romanos capítulo 8, versículo 1, só faz sentido pleno quando você entende a agonia que o capítulo 7 terminou sem resolver. Há ainda outro elemento que a maioria dos leitores modernos ignora completamente. A divisão em capítulos e versículos não existia no texto original. Essas divisões foram introduzidas séculos depois, por razões práticas de estudo e referência. Isso significa que para os primeiros ouvintes da carta não havia uma pausa dramática entre o final do capítulo 7 e o início do capítulo 8. Era um fluxo contínuo, uma respiração só. O grito de angústia: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte, registrado em Romanos capítulo 7, versículo 24. E a declaração de libertação que se segue no capítulo 8 faziam parte do mesmo movimento. Separá-los cria uma ruptura artificial que distorce tanto a pergunta quanto a resposta. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa frase, registrada em Romanos capítulo 8, versículo 1, é provavelmente uma das mais citadas de todo o Novo Testamento. Aparece em pregações, tatuagens, quadros decorativos, camisetas evangélicas. E justamente por ser tão repetida, foi sendo esvaziada do peso que Paulo pretendia colocar nela. A maioria das pessoas ouve essa declaração como uma espécie de absolvição emocional, uma garantia de que Deus não está bravo com você, de que seus erros foram apagados e de que você pode seguir em paz. Essa leitura não está errada, mas está incompleta de uma forma que muda tudo. A palavra grega traduzida como condenação nesse versículo é katakrima, e ela carrega um sentido jurídico muito específico. Não se trata apenas de sentimento de culpa ou de reprovação moral. Paulo estava usando uma linguagem de tribunal, de veredicto final, de sentença executada. No contexto do século I, especialmente para leitores com formação judaica, essa palavra evocava o julgamento divino sobre a violação da lei. Não uma vergonha vaga, mas uma consequência concreta e definitiva. Quando Paulo declara que não há katakrima para os que estão em Cristo Jesus, ele está dizendo que o processo judicial foi encerrado, que o veredicto já foi pronunciado, e que a sentença que caberia ao réu foi executada em outro lugar, sobre outro corpo. A cruz não foi um gesto simbólico de afeto divino, foi o cumprimento de uma sentença real. O que torna essa frase ainda mais densa é a expressão "em Cristo Jesus". Paulo não diz simplesmente que não há condenação para os que creem, ou para os que se arrependeram, ou para os que estão tentando viver melhor.
A condição é estar em Cristo. Uma expressão que aparece mais de 100 vezes nas cartas paulinas e que descreve uma realidade de união, de pertencimento, de identidade incorporada. Não é uma posição que se conquista pelo esforço moral. É uma posição que se recebe pela fé e que transforma a própria natureza do relacionamento com Deus. Entender nenhuma condenação fora dessa estrutura é transformar uma declaração teológica poderosa em um consolo barato. E Paulo nunca escreveu para consolar barato. Poucas dicotomias bíblicas foram tão mal traduzidas para a cultura popular cristã quanto a oposição entre carne e espírito em Romanos, capítulo 8. Durante séculos, leitores interpretaram essa tensão como um conflito entre corpo físico e alma espiritual, como se Paulo estivesse dizendo que a matéria é ruim, que os desejos físicos são inerentemente pecaminosos e que a espiritualidade verdadeira exige uma espécie de fuga do corpóreo. Essa leitura tem mais de filosofia grega do que de teologia hebraica. E Paulo, um fariseu treinado, profundamente enraizado na tradição judaica, jamais pensaria dessa forma. A palavra grega sarx, traduzida como carne, não significa o corpo físico em si. Significa a existência humana orientada por si mesma, vivida na força própria, organizada em torno da autonomia em relação a Deus. Quando Paulo contrasta andar segundo a carne com andar segundo o Espírito, nos versículos 4 ao 8 do capítulo 8 de Romanos, ele está descrevendo dois princípios organizadores da vida humana. Duas orientações fundamentais que determinam como uma pessoa interpreta a realidade, toma decisões e define o que importa. A mente da carne, conforme o versículo 6, é morte. Não porque o corpo seja ruim, mas porque uma vida centrada em si mesma, fechada à influência do Espírito de Deus, está operando fora da fonte da qual toda vida genuína emana. É como uma planta que foi arrancada do solo e continua verde por alguns dias pela força armazenada em seus tecidos, mas está, no fundo, já morrendo. A mente do espírito, por outro lado, é vida e paz, não como recompensa por comportamento correto, mas como consequência natural de estar conectado àquilo que sustenta a existência. Há uma implicação prática nessa distinção que as igrejas raramente exploram com a profundidade que merece. Se a carne não é o corpo, então o problema não se resolve com ascetismo, com regras sobre o que comer, vestir ou evitar fisicamente. O problema é mais fundo e, ao mesmo tempo, mais acessível, porque está na orientação da mente, na direção dos pensamentos, no centro de gravidade da vida interior. Paulo não está pedindo que as pessoas deixem de ter corpo. Está chamando para uma reorientação de dentro para fora, uma mudança no que governa as decisões e os desejos. E essa reorientação, segundo Romanos capítulo 8, versículo 9, já é possível para quem tem o Espírito de Deus habitando nele, não como conquista futura, mas como realidade presente que precisa ser vivida. Paulo não estava fazendo filosofia abstrata quando descreveu a mente carnal e a mente espiritual em Romanos capítulo 8. Ele estava mapeando duas formas concretas de habitar o mundo, duas maneiras de processar a experiência humana que produzem resultados radicalmente diferentes. A mente carnal, o fronema tesarkos no grego original, não é simplesmente uma mente que pensa em coisas erradas. É uma mente que estabeleceu sua própria soberania como critério final de tudo. Ela avalia o sofrimento perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Ela avalia o sucesso perguntando: o que eu conquistei? Ela avalia o outro perguntando: o que ele pode me oferecer? Não é necessariamente uma mente maliciosa. Pode até ser uma mente religiosa, disciplinada, moralmente esforçada.
O problema não é a intenção, é o centro de gravidade. A mente espiritual, por sua vez, não é uma mente que pensa apenas em assuntos religiosos ou que vive em oração constante, sem contato com a realidade cotidiana. Paulo não estava descrevendo um misticismo desligado da vida prática. A mente espiritual é aquela que aprendeu a interpretar a realidade a partir de uma referência que está além de si mesma, que lê o sofrimento com os olhos da promessa, que avalia o presente à luz do eterno, que reconhece no outro não apenas um interlocutor humano, mas alguém carregando o peso e a dignidade de ser criado à imagem de Deus. Essa mente, segundo Romanos capítulo 8, versículo 6, produz vida e paz. Duas palavras que no vocabulário paulino nunca são sentimentos passageiros, mas estados de serem enraizados numa realidade objetiva. O que torna essa distinção especialmente incômoda é que ela não divide a humanidade entre pessoas boas e pessoas más, entre religiosos e irreligiosos. Ela atravessa o próprio coração do crente. Paulo estava escrevendo para pessoas que já tinham fé, que já faziam parte da comunidade cristã em Roma, e ainda assim precisavam ser lembradas de que a mente carnal não desaparece automaticamente com a conversão. Ela coexiste, resiste, tenta reassumir o controle nas situações de pressão, nas decisões difíceis, nos momentos em que a fé parece abstrata demais para ser útil. A transformação da mente, que Paulo descreve de forma ainda mais explícita em Romanos, capítulo 12, versículo 2, é um processo contínuo, não um evento pontual. E Romanos, capítulo 8, é o fundamento teológico sobre o qual esse processo faz sentido. Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 17, formam um dos textos mais densos sobre identidade espiritual em todo o Novo Testamento, e ao mesmo tempo um dos mais negligenciados nas discussões sobre o que significa ser cristão. Paulo introduz aqui um conceito que vai muito além da linguagem de obediência e desobediência, de certo e errado, de aprovação e reprovação divina. Ele fala de huiotesia, adoção como filhos. No mundo romano do século I, a adoção não era um gesto sentimental. Era um ato jurídico de consequências permanentes e irreversíveis. Um filho adotado recebia o nome do pai, assumia seus direitos legais, herdava seus bens e respondia por suas responsabilidades. Não havia distinção legal entre o filho biológico e o adotado. Ambos eram herdeiros com os mesmos direitos. Quando Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 15, que os crentes receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai, ele está afirmando algo de enorme peso. A palavra Abba é aramaica, a língua que Jesus usava no cotidiano, e descreve uma intimidade familiar que vai além do protocolo religioso. Não é o Senhor Todo-Poderoso da liturgia formal. É o Pai que uma criança chama quando está com medo, quando está com fome, quando simplesmente quer estar perto. Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, que habita no crente, produz exatamente essa qualidade de relacionamento, não como aspiração mística para poucos iluminados, mas como realidade disponível para qualquer um que tenha recebido esse Espírito. E isso muda completamente a forma como a pessoa se relaciona com Deus no dia a dia. O versículo 17 avança ainda mais fundo quando Paulo conecta a filiação com a coerdança. Se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas ele não para na parte confortável dessa declaração. Ele acrescenta imediatamente, se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A identidade de filho não cancela o sofrimento, ela o ressignifica. O crente não sofre como alguém que perdeu o favor divino, nem como alguém sendo punido por falhas acumuladas. Sofre como filho,
dentro de uma história que tem um destino, carregando uma herança que o sofrimento presente não tem poder de anular. Essa distinção não é pequena. Ela separa duas formas completamente diferentes de atravessar a dor. Há um momento em Romanos, capítulo 8, em que Paulo expande sua visão de forma surpreendente e quase desconcertante. Do indivíduo, ele passa para algo muito maior, a criação inteira. Nos versículos 18 ao 22, Paulo descreve o universo criado como uma entidade que aguarda, que geme, que está em trabalho de parto. É uma das imagens mais poéticas e teologicamente ricas de todo o corpus paulino, e ao mesmo tempo uma das menos exploradas no ensino cristão popular. A maioria das igrejas passa rapidamente por esse trecho rumo às promessas individuais dos versículos seguintes. E ao fazer isso, perde uma dimensão da redenção que Paulo considerava suficientemente importante para incluir no coração do seu argumento mais elaborado. A palavra grega katissis, traduzida como criação, abrange tudo o que foi feito. O mundo natural, os animais, os elementos, a estrutura do cosmos. Paulo diz que essa criação foi submetida à vaidade, ao mataiotete, que carrega o sentido de futilidade, de incompletude, de existência abaixo do potencial original, não por escolha própria, mas por causa daquele que a sujeitou, numa referência clara às consequências da queda descrita em Gênesis, capítulo 3. O mundo não é mau em si mesmo, mas está operando numa frequência abaixo daquilo para o qual foi projetado, aguardando uma restauração que ainda não chegou completamente. O gemido que Paulo descreve não é o gemido da deterioração sem esperança. É o gemido do parto, que pressupõe que algo novo está prestes a nascer. O que Paulo está construindo aqui é uma visão de redenção que não se limita à alma individual, nem mesmo à comunidade humana. A salvação, nessa perspectiva, tem dimensões cósmicas. A glória que será revelada nos filhos de Deus, mencionada no versículo 18, não é apenas uma realidade pessoal e interna. É algo que a criação inteira está esperando ver manifestado, como se a restauração do ser humano, a sua vocação original, fosse o sinal que destravaria algo maior no tecido do universo. Essa visão conecta Romanos capítulo 8 com o horizonte do Apocalipse de João e com a promessa de Isaías capítulo 65 de uma criação renovada, e coloca o sofrimento presente numa perspectiva que só faz sentido quando se enxerga o quadro completo. Romanos capítulo 8, versículo 28, é provavelmente o versículo mais citado fora de contexto em toda a Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa frase aparece em cartões de consolação, em legendas de redes sociais, em sermões de formatura e em conversas de corredor após tragédias. E justamente por estar em todo lugar, foi sendo despida da sua carga teológica real até virar pouco mais que um otimismo cristão com verniz bíblico. A promessa que Paulo registrou nesse versículo é muito mais exigente, muito mais específica e, ao mesmo tempo, muito mais sólida do que a versão popular sugere. O primeiro elemento que a leitura superficial ignora é o sujeito da frase. Em grego, o verbo synergei, que significa trabalhar junto, cooperar, não tem como sujeito todas as coisas. O sujeito, conforme a construção mais bem fundamentada do texto original e confirmada por manuscritos como o Papiro 46, é Deus. Não são as circunstâncias que cooperam automaticamente para o bem. É Deus que trabalha em todas as coisas para produzir bem. A diferença não é semântica, é a diferença entre um universo automaticamente favorável ao crente e um Deus ativamente envolvido na história de cada um. O primeiro é uma ilusão confortável. O segundo é uma afirmação de soberania com implicações profundas sobre como a fé funciona no meio da dor real.
O segundo elemento ignorado é a qualificação do bem. Paulo não está prometendo que tudo vai acabar bem, no sentido que a cultura popular entende, que o problema será resolvido, que a perda será compensada, que a dor passará logo. O bem dessa promessa está definido pelo versículo seguinte, o 29. Ser conformado à imagem de seu Filho. O bem que Deus está produzindo nas circunstâncias da vida do crente é formação de caráter. É semelhança com Cristo, é transformação interior. Isso significa que o sofrimento não é necessariamente um obstáculo ao bem prometido. Pode ser exatamente o instrumento pelo qual esse bem está sendo construído. Paulo não estava oferecendo um seguro contra adversidades. Estava revelando o propósito eterno que opera dentro delas. Paulo poderia ter ignorado o sofrimento em Romanos capítulo 8. Poderia ter construído uma teologia da vitória sem pausas, uma narrativa ascendente de libertação, adoção e herança, sem parar para olhar de frente para a dor que os leitores em Roma estavam vivendo. Não fez isso. Nos versículos 17 ao 18, ele coloca o sofrimento no centro da argumentação. Não como exceção ao plano de Deus, não como falha no sistema, mas como elemento constitutivo da jornada cristã. Se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O se aqui não é uma condição de dúvida. No grego, a construção indica uma condição assumida como verdadeira. Paulo está dizendo, dado que sofremos com ele, então também seremos glorificados com ele. O sofrimento não é uma possibilidade remota, é parte do caminho. O que Paulo oferece não é uma explicação para o sofrimento. Ele não tenta responder por que cada dor específica acontece, por que crianças adoecem, por que pessoas justas são injustiçadas, por que a fidelidade nem sempre produz resultados visíveis nesta vida. Ele oferece algo diferente e, em certo sentido, mais valioso, uma perspectiva que permite atravessar o sofrimento sem ser destruído por ele. No versículo 18, a comparação que Paulo faz é deliberadamente desproporcional. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Ele não está minimizando a dor, está colocando-a dentro de uma escala tão diferente que a relação entre as duas realidades se torna quase impossível de medir com os instrumentos humanos normais. Há uma honestidade em Romanos capítulo 8 que o ensino cristão contemporâneo frequentemente evita. Paulo não promete que a fé elimina o sofrimento nesta vida. Não sugere que a ausência de dor é evidência de espiritualidade madura, nem que a presença dela indica falta de fé. O que ele constrói ao longo dos versículos 18 ao 25 é uma teologia da esperança que funciona especificamente no escuro, que não depende de evidências visíveis para se sustentar, que aguarda o que ainda não se vê, que geme junto com a criação sem perder a ancoragem no propósito de Deus. A fé que Romanos 8 descreve não é a fé que resolve tudo rapidamente. É a fé que permanece quando nada está sendo resolvido. E isso exige uma fundação muito mais sólida do que a maioria dos slogans cristãos consegue oferecer. Existe um momento na experiência de qualquer pessoa que leva a fé a sério em que as palavras simplesmente acabam. Não por falta de vontade, não por descrença, mas porque a dor, a confusão ou o peso da situação ultrapassam a capacidade de articulação. O crente se ajoelha ou simplesmente para em qualquer lugar e não encontra o que dizer. Durante séculos, esse silêncio foi tratado como falha espiritual, como sinal de fraqueza, como evidência de que algo estava errado na vida de oração daquela pessoa. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27 dizem o oposto, e o dizem com uma precisão que transforma completamente a compreensão do que é oração. Paulo escreve que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Stenagmos alaletóis no grego.
literalmente gemidos, que não podem ser expressos em palavras. Não se trata de um recurso poético. Paulo está descrevendo uma realidade funcional. Quando o crente não consegue orar com palavras, o próprio Espírito de Deus que habita nele assume a intercessão. E o versículo 27 acrescenta que Deus, que conhece o coração, entende o que o Espírito está expressando, porque o Espírito intercede segundo a vontade de Deus. Isso significa que nos momentos de maior incapacidade humana diante de Deus, a comunicação não é interrompida. Ela continua num nível que ultrapassa o que a linguagem humana consegue alcançar. A implicação pastoral dessa verdade é enorme, e Paulo claramente sabia o que estava fazendo ao incluí-la nesse capítulo. Ele estava escrevendo para pessoas que enfrentavam pressão real, discriminação, instabilidade, a possibilidade concreta de perseguição. Pessoas para quem a oração não era uma prática espiritual confortável de manhã cedo, mas uma necessidade urgente no meio do caos. E o que Paulo lhes oferece não é uma técnica melhor de oração, não é uma liturgia mais eficaz, não é um método para garantir respostas mais rápidas. Ele revela que o próprio Deus, por meio do seu Espírito, supre a incapacidade humana de se comunicar com ele. A oração mais profunda, segundo Romanos, capítulo 8, não é necessariamente a mais eloquente. Às vezes, é a que acontece no silêncio de quem não tem mais palavras, e ainda assim não está sozinho. Poucos temas na história do pensamento cristão geraram tanto conflito, tanta divisão e tanta confusão quanto a predestinação. Concílios foram convocados, igrejas foram divididas, teólogos se excomungaram mutuamente ao longo de séculos por causa de interpretações divergentes sobre o que significa Deus eleger, chamar e predestinar. E, invariavelmente, toda essa discussão termina em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, a chamada cadeia dourada da salvação. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essas duas frases concentram séculos de debate teológico, e a maioria das pessoas que as cita já chegou a elas com a conclusão formada antes de ler o texto. O primeiro problema é que a palavra predestinou, prorizem em grego, é lida de forma isolada, como se Paulo estivesse fazendo uma declaração autônoma sobre a mecânica da salvação individual. Mas o versículo 29 começa com porque os que dantes conheceu, e o verbo conheceu, aqui, proegno, não significa simplesmente ter informação prévia sobre alguém. No uso bíblico hebraico e grego, conhecer alguém dessa forma implica um relacionamento de intimidade, de escolha afetiva, de envolvimento intencional. Deus não predestinou pessoas que ele simplesmente previu que existiriam. Ele predestinou aqueles com quem já estava em relação de conhecimento íntimo antes da fundação do mundo. Isso não resolve o debate entre calvinistas e arminianos, mas coloca a discussão num terreno muito mais relacional e menos mecânico do que ambos os lados frequentemente admitem. O que Paulo definitivamente não estava fazendo nesses versículos era construir um sistema filosófico fechado sobre soberania divina e liberdade humana. Ele estava consolando pessoas em sofrimento, garantindo-lhes que a história delas com Deus não era acidental, que o propósito divino não poderia ser frustrado pelas circunstâncias adversas, que o chamado de Deus sobre suas vidas não dependia da estabilidade política de Roma, nem da hostilidade dos vizinhos, nem da fragilidade das próprias decisões humanas. A predestinação em Romanos capítulo 8 não é uma doutrina de exclusão, não está ali para explicar quem ficou de fora. Está ali para garantir àqueles que estão dentro que nada os tirará de lá. O propósito do texto é segurança, não especulação. E ler esses versículos como material para debate sobre eleição individual é,
em grande medida, usar Paulo para responder perguntas que ele não estava fazendo. A sequência de Romanos, capítulo 8, versículo 30, conhecido, predestinado, chamado, justificado, glorificado, é frequentemente apresentada como uma linha cronológica da salvação individual, um mapa do processo pelo qual cada crente passa desde a eternidade passada até a eternidade futura. Seminários teológicos constroem currículos inteiros em torno dessa estrutura. E há valor genuíno nisso. A progressão que Paulo descreve revela algo real sobre a coerência e a fidelidade do propósito divino. Mas há algo na forma como o texto é frequentemente ensinado que distorce sutilmente a intenção original de Paulo. E essa distorção tem consequências práticas para a forma como as pessoas vivem a fé no cotidiano. O detalhe que raramente é mencionado é que Paulo usa o tempo aoristo grego para todos esses verbos, inclusive glorificou. No português, traduzimos como glorificou, no passado. Mas o que Paulo está fazendo é algo mais sofisticado. Ele está tratando eventos ainda futuros com a certeza de quem os considera tão garantidos quanto os já realizados. A glorificação, que para os leitores de Roma ainda estava no futuro, é descrita como algo já consumado na perspectiva do propósito eterno de Deus. Isso não é imprecisão gramatical, é uma declaração teológica deliberada. O destino final do crente está tão firmemente assentado no propósito divino que pode ser falado no passado sem criar falsidade. Paulo estava ensinando que a certeza do futuro deve transformar a experiência do presente. Há também o que essa cadeia não diz e que é tão importante quanto o que ela afirma. Ela não diz que o caminho entre o chamado e a glorificação é sem sofrimento, sem dúvida, sem momentos em que tudo parece desmoronar. Não diz que o crente não vai errar, não vai questionar, não vai passar por períodos de escuridão espiritual. A cadeia dourada descreve a fidelidade de Deus ao longo da jornada, não a linearidade perfeita da experiência humana dentro dela. Entre o chamado e a glorificação, cabem décadas de vida real, com todas as suas contradições, perdas, recomeços e transformações. Paulo não estava descrevendo uma trajetória sem atrito. Estava garantindo que, independentemente do que aconteça ao longo do caminho, o destino permanece seguro nas mãos de quem iniciou o processo. Paulo chega ao final de Romanos capítulo 8 e faz algo que nenhum filósofo ou teólogo do século I havia feito com essa clareza e esse alcance. Ele não fecha o argumento com uma exortação moral. Não termina com uma lista de deveres ou com um chamado ao esforço espiritual renovado. Ele termina com uma pergunta, e depois com outra, e depois com uma declaração que funciona como um arco cobrindo tudo o que foi dito desde o versículo 1. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta do versículo 31 não é retórica, no sentido de não ter resposta. É retórica, no sentido de que a resposta está embutida na pergunta. E a resposta é que ninguém e nada pode efetivamente se opor àquele que está do seu lado com o peso de toda a soberania divina. O que Paulo faz nos versículos 31 ao 39 é construir uma lista exaustiva de tudo que poderia, em tese, ameaçar o relacionamento do crente com Deus e declarar, uma a uma, que nenhuma dessas coisas tem poder para separar esse amor. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos, principados, coisas presentes, coisas futuras, altura, profundidade. E então, como se quisesse fechar qualquer brecha que tivesse ficado aberta, nem qualquer outra criatura. A abrangência dessa lista não é acidental.
Paulo estava escrevendo para pessoas que estavam sendo testadas em várias dessas frentes simultaneamente, e ele queria que nenhuma delas pudesse olhar para sua situação específica e pensar que sua categoria de sofrimento era a exceção não coberta pela promessa. A frase final do capítulo, registrada em Romanos capítulo 8, versículo 39, é: "O amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso." Paulo não termina com um princípio, não termina com um sistema, não termina com uma doutrina, termina com uma pessoa. Tudo que foi construído ao longo de 39 versículos, a libertação da condenação, a batalha entre carne e espírito, a adoção como filhos, o gemido da criação, a intercessão do Espírito, a cadeia dourada da salvação, tudo converge para esse ponto. Um amor que tem nome, que tem rosto, que se manifestou de forma concreta e histórica em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 não é um capítulo sobre conceitos espirituais elevados. É um capítulo sobre um Deus que decidiu não ser separado de nós e que tomou todas as providências necessárias para garantir que isso nunca acontecesse. Romanos capítulo 8 não é um texto para ser lido uma vez e guardado na memória como versículo favorito. É um capítulo para ser habitado, voltado nos momentos em que a condenação fala mais alto que a graça, relido nas noites em que o Espírito ora por gemidos porque as palavras secaram, revisitado nas manhãs em que o sofrimento parece maior que qualquer promessa. Paulo não escreveu para impressionar teólogos, escreveu para pessoas reais, com dores reais, que precisavam saber que o amor que as havia encontrado não tinha a menor intenção de largá-las. E se você chegou até aqui, é bem provável que essa mensagem não tenha chegado até você por acidente. Compartilhe esse vídeo com alguém que está no meio de uma batalha que ainda não tem nome, com alguém que perdeu as palavras para orar, com alguém que precisa ouvir, não de um slogan, mas de Paulo, e antes de Paulo, de Deus mesmo, que nada, absolutamente nada, é capaz de separar quem ele decidiu amar.